Alô gente, bem-vindos a mais um episódio do podcast Qualquer Dia é Muito Tempo, episódio número 76. E aqui estou eu em mais um dia de chuva, porque parece que o bom tempo não quer chegar. Eu acho que o São Pedro fez um pacote, um acordo qualquer com a cena da pandemia, porque, por um lado, sejamos sinceros, eu acho que o facto de... não sei, eu ia dizer que o facto de estar mau tempo faz com que as pessoas fiquem, e eu acho que isso é verdade, que respeitem mais o confinamento e o não sair tanto de casa, porque como não está bom tempo, não dá tanta vontade de sair de casa, não é? Mas ao mesmo tempo, acho que olhar pela janela e ver mau tempo deixa uma pessoa ainda mais em baixo do que já está por causa disto tudo. Portanto, não sei até que ponto, não sei se o facto de estar bom tempo faz com que as pessoas fiquem piores porque não podem sair à vontade, ou se pelo menos dá qualquer tipo de alento de olhar pela janela e ver sol. Enfim, não sei. O que eu sei é que eu quero que isto tudo acabe. Eu não sei quanto a vocês, mas eu estou bué ansiosa para ser vacinada. Ansiosa no sentido de mal posso esperar. Eu no início, quando se começou a falar da vacinação, eu estava um bocadinho de pé atrás, justamente por tudo aquilo que muita gente diz que foi feito bem rápido e não sei o quê. Mas quanto mais tempo passa, mais eu tenho certeza absoluta de que quando chegar a minha vez, eu vou, sem pensar duas vezes, porque lá está. Primeiro que tudo, os riscos que se podem correr ao levar a vacina são muito menores do que os riscos que se pode correr ao apanhar o vírus, e acrescentando ainda mais o facto de eu já estou tão desesperada por algum tipo de normalidade que eu prefiro correr algum risco se me prometerem que a probabilidade das coisas ficarem melhores é grande. E é o caso das vacinas. As vacinas são super seguras, ao contrário do que muita gente acha. Eu acho que já falei sobre isto há 2 ou 3 episódios atrás, que os riscos que agora se está a falar das tromboses e não sei o quê são infinitamente mais pequenas do que os riscos de uma pessoa, de uma mulher que toma pílula, por exemplo, ou de alguém que faça uma viagem de 4 horas num avião. E eu acho que as pessoas estão a focar muito, porque também, sejamos sinceros, isto às vezes é muito os problemas da mídia e da forma como o jornalismo é feito. Às vezes é tudo de uma forma tão sensacionalista ou unilateral que acaba por induzir as pessoas em erro. E obviamente uma pessoa que tenha levado a vacina ou que possa levar a vacina de uma marca e que de repente começam a dizer a vacina da marca não sei quê já causou isto ou pode causar isto. Claro que nem não está minimamente informada, não tem termos de comparação, fica assustado, mas para isso é que serve as pesquisas e a informação e a ciência. E depois quando se compara com coisas super mundanas que as pessoas fazem de forma automática sem qualquer tipo de receio, porque já é tão normal viajar de avião ou tomar a pílula ou umas tantas outras coisas que pronto, se as pessoas soubessem isso não estavam a panicar tanto com esta questão dos riscos, dos efeitos secundários das vacinas contra o Covid. Porque a verdade é que, amigos, sejamos sinceros, isto só vai voltar ao normal se toda a gente se vacinar. Ou então, podemos ficar a viver assim mais 5 ou 10 anos e eu acho que ninguém quer isto. Portanto, toca a vacinar, ok? Mas pronto, eu não quero falar de Covid, embora já o tenha feito. Eu hoje venho aqui falar sobre um tema. Eu vou já atentar, credo, isto parece um bocado agressivo ou negativo, não era isso que eu queria dizer, mas chamar-vos a atenção para o facto. Eu vou falar sobre este assunto porque me foi pedido por uma patrona minha, e é um tema que eu me interesso muito e que já pesquisei bastante há alguns anos atrás, e depois confesso que foi algo que deixei de me concentrar tanto nisso e de pesquisar tanto. Portanto, eu não fiz pesquisa para este episódio e por isso não tenho nem dados específicos, nem dados atualizados, não sei até que ponto é que o que eu possa dizer em termos concretos de números e assim possa não estar certo, mas a ideia geral é algo com que eu concordo e sempre concordei e continuo a concordar, e eu acho que a mensagem a ser passada permanece válida. Mas pronto, esta patrona pediu-me para... desculpem, eu agora não fixei o nome da pessoa
desculpa amiga, eu sei que é uma menina muito querida e já falámos por mensagens, mas eu às vezes fixo mais a fotografia do utilizador do que o nome propriamente dito, portanto desculpa, mas ela pediu-me para eu falar sobre o tema de compra de animais versus adoção de animais. Qual é o problema de adotar, qual é o problema de comprar, porque é que adotar é uma melhor opção, e portanto é sobre isso que eu quero falar. Então, porque é que adotar é melhor? Desculpem, é assim, eu às vezes tenho um problema. Eu às vezes sinto que tenho um problema que é quando falo sobre temas que para mim são tão óbvios, eu tenho problemas em arranjar as palavras certas para transmitir a minha ideia. E não é no sentido de, isto é tão óbvio para mim, quem não sabe é ridículo. Não, é que para mim, como é tão óbvio, parece que não sei que pontos é que eu tenho que especificar, estão a perceber? E eu sei perfeitamente que nem toda a gente está na mesma página e uma pessoa não é melhor, eu não sou melhor que ninguém por achar isto ou saber disto há mais tempo que... Percebe o que eu quero dizer? É só se eu por algum motivo disser alguma coisa que possa soar, como é que se diz, condescendente, não é de todo a minha intenção e peço desculpa desde já, mas pronto, adotar versus comprar. Primeiro que tudo, acho que vamos falar sobre os benefícios da adoção, que eu acho que a maior parte das pessoas está minimamente familiarizada com eles, que é basicamente, ou mais diretamente, o vocês estarem diretamente a melhorar a vida de um ser que precisa da vossa ajuda, que caso contrário, ou seria um cão, vamos focar-nos nos cães e nos gatos, eu sei que há mais animais que se podem adotar, mas regra geral são cães e gatos. Um cão ou um gato que não tenha família, vive na rua e toda a gente sabe que os riscos são muito maiores, e a esperança média de vida é muito baixa. Já não me lembro ao certo, lá está, como eu vos estava a dizer, o número concreto de anos de diferença, mas por exemplo, um gato que vive na rua vive em média 3 ou 4 anos, e se tiver uma família, uma casa, cuidados veterinários, comida boa e regularmente, pode chegar facilmente hoje em dia, com as tecnologias e a medicina que existe, até aos 20 anos, na boa. Portanto, só por aí eu acho que dá para perceber a diferença. E eu sei que há muita gente que, lá está, é uma das coisas pelas quais as pessoas chateiam as pessoas vegan, que é, vocês são vegan, gostam tanto dos animais, mas têm tipo gatos presos em casa e os gatos são animais selvagens e, enfim... A verdade é que tanto os gatos como os cães são animais que há séculos e séculos e séculos que são domesticados, que estão habituados a viver em contacto com os humanos e habituaram-se e evoluíram dessa forma a depender deles. Um cão e um gato não conseguem sobreviver durante muito tempo sem o cuidado de uma pessoa, porque eles já são dependentes de nós a esse ponto. Um cão, principalmente os cães, nota-se imenso o quão carentes eles são, o quanto eles precisam de carinho, de afeto, de atenção, de cuidados médicos, desparasitações e esse tipo de coisas, porque se não o tiverem, eles acabam por não durar muito tempo, e é por isso que estes animais domésticos, se estiverem na rua abandonados, acabam por não durar muito tempo. E para além do facto de não durarem muito tempo por causa da falta dessas coisas que eu acabei de enumerar, também temos que ter noção de que um gato vadio no meio do mato não é a mesma coisa que um gato vadio no meio de uma cidade, no meio de um meio rural, que por mais calmo possa ser, há sempre muitos riscos que muitas das vezes, eles por mais habituados que estejam, basta um momento de distração para ser fatal. E falo especificamente, por exemplo, dos carros. Às vezes basta um gato ou um cão ir a correr atrás de um animal qualquer porque o quer apanhar ou para brincar ou para comer, que não se apercebe que veio um carro, o carro passa por cima e ele morre ali. Há muitos riscos na vida de um animal vadio. O facto também deles irem procurar comida no lixo.
há inúmeros casos de cães e gatos que acabam por ficar muito feridos por causa disto. Por exemplo, pessoas que jogam latas de feijão ou latas de conserva para o lixo, aquela tampa demoníaca que eu morro de medo de lata, aquilo corta que se farta. E há imensos animais que acabam por se ferir, por se cortar ao tentar arranjar comida no lixo porque encalham nessas latas e se cortam. Há muitos animais que acabam por ficar com a cabeça presa dentro dessas latas, porque obviamente essas latas costumam ter restos de comida, eles sentem o cheiro, vão tentar comer, enfiam a cabeça nas latas e depois não conseguem tirar. E por mais engraçado que isso possa parecer, é muito aflitivo e isso pode causar muitos perigos, pode deixá-los em pânico e começarem a correr desalmados, irem contra qualquer coisa ou ficarem debaixo de um carro. Pronto, só para perceberem o facto do animal viver na rua sem cuidado e atenção, num meio tão caótico como são as nossas cidades e a nossa sociedade em geral, não é? Tem muito barulho, muito ruído, muito movimento, muita velocidade. Não é propício para um animal que é tão dependente dos seres humanos sobreviver sozinho. Depois, o facto de haver tantos animais a precisar de casa faz com que na minha cabeça não faça qualquer sentido. Se há tantos animais disponíveis e a precisar de ajuda e de amor nos canis, porque é que nós vamos estar não só a gastar o nosso dinheiro, que faz sempre falta, como não é insistir, é contribuir para que hajam ainda mais animais, percebem? Porque se já existem animais e nós ainda vamos estar a pagar a um criador que sobrevive a literalmente criar mais animais, a mim é muito difícil para mim conseguir aceitar o facto de uma pessoa querer uma raça específica, ou porque é mais bonito, ou porque é mais pequeno, ou porque tem um certo tipo de comportamento. Eu sei que em certas situações é importante saber o tipo de comportamento que um cão ou um gato possa ter, a personalidade deles, o tamanho, o tipo de pelo, mas ao mesmo tempo é do género, se uma pessoa tem assim tantos entraves para ter de saber o comportamento ao milímetro, ou o tamanho ao milímetro que um animal tem que ter para poder viver com ele, então é porque se calhar não está no ponto em que possa ter um animal, percebem? Porque mesmo, lá está, é sempre um risco quando vocês adotam um animal num canil, porque há sempre aquelas especulações, ok, ele agora é pequenino, tem este tamanho, em princípio será um cão de porte médio ou de porte pequeno, mas às vezes as pessoas não acertam e às vezes as pessoas adotam cães que supostamente iam ficar médios e depois crescem imenso, ou ao contrário. Há sempre esse risco que não acontece tanto quando se compra um cão de raça. Agora, o comprar cães de raça, eu vou dizer cães só para simplificar, mas eu estou-me a referir a cães e gatos e outros animais, mas pronto. Por exemplo, ao comprar um cão de raça, vocês sabem mais ou menos, em princípio, vai ter sempre o mesmo tamanho, que é o típico daquela raça, há de ter as mesmas cores, o mesmo tipo de comportamento, claro que há sempre riscos de não ser assim tão linear, mas a regra geral acaba por acontecer, mas depois tem a contrapartida, não só desses cães de raça serem extremamente mais, como é que eu ia dizer, frágeis. Cães de raça têm muitos mais problemas de saúde, ficam doentes com muito mais facilidade. Há muitos animais que já faz parte da raça praticamente, por exemplo, como é que se chamam? Os pugs, bulldogs franceses, todos os cães têm aquele nariz achatado que as pessoas acham muita piada. São cães que, por defeito, já têm problemas respiratórios, que muitos deles, para conseguirem respirar, têm de ser feitas cirurgias para abrir o canal, porque o nariz já está tão metido para dentro pelo facto de cruzarem. Muitas das vezes estes animais e o facto das raças serem super, hiper, mega puras acontecem porque se cruzam animais que são família. Por exemplo, cruzam uma mãe com um filho ou um irmão com uma irmã, percebem? E isso ao longo do tempo vai criando meio que mutações genéticas, e por isso é que os animais de raça hoje em dia são muito frágeis, muito sensíveis. E se vocês forem comparar, por exemplo, um bulldog francês
de hoje em dia é completamente diferente de um bulldog francês de há 20 anos atrás, porque esses cruzamentos e essa pureza é tão valorizado hoje em dia que se vai ao extremo de cruzar familiares, de se cruzar animais com o mesmo sangue, que vai fazendo com que eles vão mudando aos poucos e não só se tornando mais frágeis, como também mudando fisicamente a sua aparência. Por acaso façam essa pesquisa, é muito interessante. Eu também não fazia ideia até ter visto uma publicação sobre isso. Por exemplo, aqueles cães, acho que se chamam Shar-Pei, aqueles cães das rugas que normalmente aparecem naquelas publicidades do papel higiênico, já foram cruzados de tal maneira para conservar o seu estado de pureza, o seu pedigree, que eles, a grande parte desses cães já nasce com um excesso de pele de tal forma que muitas das vezes eles ficam cegos porque a pele cai para cima dos olhos e eles acabam por deixar de ver. Ou aquelas raças de cães que têm as orelhas compridas, as orelhas já estão a ficar tão compridas ao ponto desses cães não conseguirem andar e correr como deve ser porque tropeçam nas próprias orelhas. Há assim vários casos de relatos de cães e gatos que já têm um nível de pureza tal que isso está a entrar em conflito com a sua sobrevivência e a sua qualidade de vida, e até que ponto é que vale a pena para termos uma fotografia gira no Instagram com o nosso cão e gato de raça, ou para termos a certeza, sem ter a certeza, porque nunca é certo de que aquele cão ou aquele gato vai ter aquele tipo de personalidade. E depois é toda a questão ética que para mim é muito importante, e é uma coisa que eu sei que a maior parte das pessoas não conhece, e não me entendam mal, eu sei que quem tem animais de raça, a maior parte das vezes não o faz conscientemente como um ato de egoísmo ou de despreocupação. Eu sei que, imaginem, eu adoro dálmatas, é a minha raça favorita, acho um animal lindíssimo, e se eu pudesse adotar um dálmata e tivesse condições para isso, eu não pensava duas vezes, porque lá está, visualmente agrada-me, acho bonito, acho fofos, e eu percebo que as pessoas gostem visualmente de certos tipos de raças. Agora, eu nunca daria um rim e nunca contribuiria para a indústria da criação de animais, porque estou informada sobre isso, e é uma coisa que nem toda a gente está, e que por isso é que acaba por tomar esse tipo de decisões sem saber que está a contribuir por uma coisa que não é assim tão correta, e que se calhar, se soubessem o que está por trás, não o fariam. Por isso é que é tão importante partilharmos este tipo de coisas, este tipo de informação e de opiniões e ideias, porque uma pessoa pode ter a mesma ideia e opinião que nós, simplesmente não sabe, percebem? Mas para quem não sabe, grande parte dos criadores, claro que há sempre exceções, mas grande parte dos criadores não tem qualquer tipo de preocupação com o bem-estar dos animais. Porque acaba por ser um negócio de dinheiro muito fácil. Imaginem, cada ninhada tem entre, eu não sei bem números, mas vamos supor entre 5 e 10 bebés. Cada bebé desses, seja cão, seja gato, depois dependendo da raça, há umas mais caras que outras, vale centenas de euros. Portanto, cada ninhada vale milhares de euros. É dinheiro super fácil de fazer, porque a única coisa que eles têm que ter é 2 cães pais, tipo um macho e uma fêmea, que acasalem e que tenham bebés, não sei se é 2, 3 ou mais vezes por ano, e é ali uma fonte de rendimento que não dá assim tanto trabalho a manter, basta terem ração, água e pronto. E se é facto que existem pessoas, às vezes até são pessoas tipo, normalíssimas, que nem é um negócio propriamente dito no sentido de estar legalizado como tal, de ser uma empresa, mas às vezes há pessoas que têm um macho e uma fêmea de uma raça específica, que não os castram, não os esterilizam, que eles acasalam inevitavelmente e acabam por ter bebés e depois vendem esses bebés. Já não entrando na parte ética de eu achar que não faz sentido vender uma vida, mas pronto, isso já são outros 500. Há muitos criadores que não são assim e que têm os animais mesmo como se fossem fábricas de fazer dinheiro. Muitas das vezes, isto é algo que muita gente não conhece, as fêmeas, isto acontece mais regularmente com cães do que com gatos, as fêmeas desses cães são amarradas de uma forma a que seja
ergonómico, digamos assim, o macho fazer, como é que é? Cópula? Então basicamente essas fêmeas são meio que violadas. Eu sei que esta palavra é muito forte e nem toda a gente gosta de utilizar estes termos para animais, porque para muita gente os animais estão noutro patamar em relação às pessoas, mas a verdade é que as fêmeas são presas de forma a que o macho acasale com elas mesmo que elas não queiram. E é uma coisa muito violenta, e para além do facto de muitas das vezes elas, por estarem presas e a serem obrigadas a acasalar dessa forma, acabam por engravidar provavelmente mais vezes do que fariam se acontecesse tudo de forma natural. E ano após ano, várias vezes por ano se for preciso, o que desgasta muito a cadela em si. Imaginem, eu agora que tive um bebê e passei por uma gravidez e tudo isso, o corpo muda por completo, é exaustivo, e eu não sei como é que, acredito que não seja exatamente igual a gravidez de um cão e de um gato, não seja igual a de uma mulher, mas acredito que haja muita coisa em comum. O organismo tem que se esforçar imenso para criar outros seres a partir do nada, percebem? Ainda por cima os cães e os gatos que têm montes de filhos ao mesmo tempo. Portanto, é muito comum as cadelas reprodutoras, as cadelas e gatas parideiras, viverem muito poucos anos, porque muitos destes criadores acabam por exigir do corpo delas mais do que elas conseguem aguentar. E eu acho que é esse lado dos criadores e criadores de animais ou de raças puras que muita gente não conhece. E obviamente, eu sei, não vale a pena estarem a comentar aqui, a fazer, porque sempre que eu falo sobre isto há sempre algum comentário de alguém a dizer nem todos os criadores são assim. Eu sei, tal como nem todos os homens são machistas, tal como nem todos os veganos são saudáveis. Nunca nada é absoluto. Obviamente há sempre exceções para o bem e para o mal. Agora, a verdade é que há milhares, milhões de animais a precisarem de amor e carinho de uma família em canis, em gatis, em associações. Portanto, se vocês querem ter um animal porque gostam de animal, porque sentem falta dessa companhia, porque sentem essa necessidade de cuidar e de amar um serzinho inocente, não precisa ter uma raça específica, não precisa ter uma caderneta de pedigree para gostar de vocês, muito pelo contrário. É mais que estudado e mais que comprovado que animais que são resgatados de uma vida menos boa, animais que foram resgatados ou da rua ou dos canis e gatis, demonstram muito mais carinho, amor e gratidão pelos seus donos, porque os animais não são parvos, os animais têm consciência de que foram salvos e agradecem o amor que as pessoas lhes acabam por dar. Isso nem sempre acontece com os animais de raça, porque obviamente eles nascem e pouco tempo depois são vendidos e nem sequer têm tempo para perceber o que é a vida, né? Já nascem num berço de ouro, não parecia uma velha, já nascem num berço de ouro e pronto, basicamente eu acho que são estas as principais diferenças, pelo menos na minha opinião. E depois, por exemplo, há uns anos atrás ainda havia a agravante de, ao fim de X tempo de um animal estar num gatil ou num canil, ser abatido. Felizmente isso já não acontece hoje em dia, pelo menos legalmente. Os animais não têm prazo para estar num canil ou num gatil. Mas a verdade é que há animais que passam a vida toda até morrerem lá, principalmente porque as pessoas têm sempre mais tendência a adotarem cachorros ou gatos pequeninos ao invés de adotarem cães e gatos adultos, não é? Porque já há sempre aquele receio, eu de certa forma compreendo, há aquele receio de não só não sabermos as manias e as manhas que os gatos e cães possam ter e ser possivelmente mais difícil de educar, como também aquela questão de vou adotar um cão e um gato, afeiçoar-me a ele já é adulto, não vai durar tanto tempo. O medo de perder essa ligação cedo demais, mas lá está, isso também pode acontecer com um cão e um gato de raça, porque são tão sensíveis que às vezes têm problemas de saúde que surgem não se sabe de onde e acabam por desaparecer mais cedo do que é possível.
E pronto, basicamente é isto. Eu posso-vos dar o exemplo concreto que eu vi com os meus próprios olhos, não é uma coisa que eu tenha lido na internet, nem me tenham contado, que eu vi, que é, por exemplo, no caso do Salomão, que é o cão do meu avô. Ele foi comprado há 7 anos atrás. Até fui eu que na altura fiz assim um bocado de força para o meu avô comprar um cão, porque a minha avó ainda cá estava, ainda tinha algum tipo de noção, e eu achei que era uma boa ideia eles terem um cão não só para lhes fazer companhia, como de certa forma para estimular a minha avó e ela, pronto, brincar com o cão e ajudá-la de alguma forma. Mas a minha ideia sempre foi, tipo, eles irem buscar um cão qualquer, um rafeiro qualquer a um canil, e pronto. Só que na mesma altura, o meu avô foi a uma feira, tipo aquelas feiras tipo Fatacil e cenas assim do género, e estava lá uma criadora de pastores belgas, e o meu avô apaixonou-se completamente por aquela raça e decidiu que queria comprar um cão daquela raça, daquela criadora. Então, ao fim de umas semanas, nós fomos todos, fui eu, o meu avô e a minha mãe, buscar o cão ao criador, que era no Alentejo. E eu não sei se vocês sabem como é que é um pastor belga, mas é um cão de países frios. Não fosse a Bélgica, um país frio no inverno. Só para vocês terem uma mínima noção, para quem não faz ideia de como é que é a raça, quase certeza que toda a gente sabe como é que é a famosa cadela Lassie. Pronto, um pastor belga é muito parecido, só que, regra geral, é todo preto. Mas pronto, tem o mesmo tipo de focinho, tem o mesmo tipo de pelo, é um pelo muito comprido, em muita quantidade, e eles têm 2 camadas de pelo. Tem aquele pelo comprido, bonito, solto, mas depois tem uma camada de pelo que fica assim juntinho à pele, que parece quase que uma lã, que é essa lã que os protege do frio. O outro pelo, claro que também ajuda, mas não é assim tão eficiente em termos de conservação de calor. Ou seja, vocês estão a imaginar um pastor belga com essa imensidão de pelo, com 2 camadas de pelo, uma delas que parece autêntica lã, no verão, no meio do Alentejo. Eu, que não tenho pelo praticamente, estava a morrer de calor. Era insuportável estar naquele sítio, no meio do Alentejo, sendo uma pessoa que não tem pelo, ou muito pouco. E foi logo das primeiras coisas que eu reparei assim que cheguei àquele criador, tipo, ok, estes cães têm imenso pelo e estão aqui na rua, no meio do Alentejo, no meio do verão, eles devem estar a morrer de calor. Isso foi sem dúvida a primeira coisa que eu reparei, porque eles estavam na rua e não tinham nem ventoinhas, nem ar-condicionado, quanto muito tinham uma sombra, mas toda a gente sabe que mesmo na sombra, às vezes no verão, uma pessoa está muito mal e precisa de se refrescar de alguma forma. E aqueles cães não tinham como se refrescar, a não ser colocarem-se à sombra. E depois, para além disso, aqueles cães são cães pastores belgas. E uma das características dos cães pastores é gostarem de correr imenso. Todos os cães gostam de correr e de andar, mas os pastores, seja pastor belga, seja pastor alemão, tudo o que for cães pastores, gostam de correr muitos quilómetros a muita velocidade, têm muita energia que necessitam gastar. E aqueles cães viviam enjaulados, em jaulas, as maiores tinham no máximo 1 metro por 2 ou 3. E isso para um cão que precisa de correr imenso não é absolutamente nada. E eles estavam não só todos em jaulas, como todos separados, sem possibilidade de interação uns com os outros, de convívio, de comunicação. E a única altura em que eles se juntavam era quando era para acasalar. Ai, desculpem, engasguei. E só para terem noção, para vocês verem como isto é de facto um negócio, desculpem, ai, credo, aquela criadora específica só vendia os machos. Todas as cadelas que nascessem ficavam para elas, porque tornar-se-iam as cadelas parideiras, que são a fonte do dinheiro que ela fazia. Ou seja, tudo isso me incomodou muito, porque eu vi que realmente não era que os cães estivessem maltratados no verdadeiro sentido, não, maltratados no sentido mais direto da palavra, não tinham feridas, não estavam doentes, não tinham nada que se notasse a olho nu, mas também não estavam felizes, estavam cheios de calor, via-se que eles estavam mesmo meio que apáticos, porque uma pessoa quando está cheia de calor mal se consegue mexer,
E mesmo que eles quisessem mexer, não podiam, porque estavam ali fechados naquelas jaulas sem possibilidade de interagir. E eu reparei no quanto eles necessitavam disso quando chegámos lá e dissemos que queríamos comprar um cachorrito e havia 2 cachorros prontos para serem vendidos. Um deles era o Salomão e outro era um irmão gêmeo do Salomão. E nós dissemos à senhora que não queríamos escolher logo, queríamos deixá-los ali soltos ao pé de nós para perceber mais ou menos a personalidade deles, se havia algum deles que mostrava mais interesse em relação a nós do que outros. E pronto, ela concordou e ela assim que soltou os cães, aquilo era meio que era campo, um prado, até era um sítio bastante grande. Ela assim que soltou os cães, eles dispararam a correr desalmados, correram, mesmo para gastar energia, e só quando se fartaram é que vieram para o pé de nós, ou seja, eles estavam nitidamente a necessitar de mexer as pernas, e isso incomodou-me muito e sensibilizou-me muito, impressionou-me, e eu fiquei muito incomodada pelo facto de uma forma indireta, claro que a decisão não foi minha, o dinheiro não era meu, mas de uma forma indireta eu ter contribuído para aquilo continuar a existir. Portanto, se eu vos posso deixar uma mensagem aqui neste episódio, é: se vocês querem ter um animal, seja ele gato, cão, coelho, tentem sempre adotar em vez de comprar. Isto para mim é tão óbvio que até me incomoda ter que dizê-lo, mas eu sei que é preciso continuar a dizer, justamente por tudo isto que eu vos disse. Eu sei que nem toda a gente tem noção disto. A verdade é que há cães e gatos tão lindos, ou mais ainda, que não sejam de raça pura, do que os que são de raça pura. Há cães e gatos tão calmos ou tão inteligentes como os de raça pura. É tudo uma questão de sorte, tal como com os filhos, nós nunca sabemos bem o que nos vai calhar. Com os animais também não, e não é por ser de raça X, Y ou Z que vai ser melhor ou pior. Portanto, se vocês podem contribuir não só para salvar uma vida que precisa mesmo de ser salva, como para contribuir para associações que fazem trabalhos incríveis ao tirar estes animais da rua, esterilizá-los para controlar as populações, como para não contribuir diretamente para que criadores que muitas das vezes não têm cuidados com o bem-estar dos animais continuem a existir, porque é uma coisa que não é bem regulamentada, que não é bem legislada e que, na minha opinião, não faz sentido continuar a existir só para haver... Lá está, só para haver aquelas raças de catálogo. Para quê? Um cão é um cão, se for um cão, se tiver 4 patas, ou mesmo que tenha só 3. Um cão é um cão independentemente da sua raça, e um gato é um gato independentemente da sua raça. E eu já tive e tenho contacto tanto com cães e gatos comprados como com cães e gatos adotados. E a única diferença que eu noto é o facto dos animais de raça serem extremamente mais sensíveis, terem muito mais problemas, requererem muito mais investimento e gastos em veterinários, e em termos de inteligência, em termos de beleza ou em termos de comportamento não diferem nada. Portanto, aqui fica o meu parecer, a minha opinião e o mínimo conhecimento que eu tenho sobre o assunto, e obviamente ouçam sempre a minha opinião com uma pitada de sal e façam vocês também a vossa pesquisa, porque, como eu vos disse, nada é linear, nada é absoluto, há sempre exceções em todos os casos, mas eu acho que há tantos animais a precisar de ajuda e de famílias em associações que estão a abarrotar e que muitas das vezes já não têm meios para alimentar e cuidar de tantos animais, que não faz sentido nós continuarmos a dar dinheiro a produtores que continuam a colocar animais no mundo. Portanto, era sobre isso que eu queria falar. Espero que tenha sido minimamente útil, informativo ou nítido o que eu quis transmitir, e que de alguma forma, se vocês estiverem a pensar ter um animal ou inserir um animal na vossa vida, que prefiram adotar, porque é muito preciso. E lá está, eu se pudesse e tivesse casa e dinheiro para isso, eu adorava ir a um canil. Eu já vi uma história bem engraçada. Eu acho que é mesmo uma história real, uma pessoa que tinha bastante dinheiro, uma mulher, que foi acho que era um gatil. Um gatil supostamente para escolher um gato e levá-lo para casa, e ela chegou lá e não conseguia escolher nenhum porque gostava de todos, eram todos fofos, então ela comprou literalmente o gatil inteiro.
Eu acho uma história super engraçada e eu consigo me rever nisso. Só não tenho o dinheiro que essa senhora tinha, não é? Mas pronto. Acho que vou ficar por aqui. Espero que tenham gostado e vemo-nos no próximo episódio.